O barulho das cordas se esticando nos mastros, o cheiro salgado que sobe do cais, e por entre todo esse movimento, um som quase hipnótico, o tilintar das moedas quando os marinheiros as atavam em punhos e os mercadores as pesavam em balanças. A imagem é simples, mas carrega uma pergunta que atravessou séculos. Quem conta a riqueza quando o mundo inteiro passa a ser medido por metal? Esse ruído, tão prático quanto ritual, foi também o compasso que orientou decisões de Estado, inventou instituições e desenhou rotas de violência. Foi assim que impérios se sustentaram, não apenas por espadas ou bandeiras, mas por regras, cartas e monopólios que transformaram prata e ouro em poder político. Inserir imagem, Porto do século XVII, gravura de embarcações ligadas a redes atlânticas. Antes de seguir, um convite rápido. Se este tema interessa a você, inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos como este. O termo que usamos para esse conjunto de práticas e crenças é mercantilismo. Não se trata de uma teoria econômica única e sistematizada, como as que viriam depois com economistas clássicos. Mercantilismo é um rótulo para um conjunto de políticas públicas predominantes na Europa entre os séculos XVI e XVIII. No centro dessas políticas existiam 3 ideias-chave que convém definir desde já, pois iremos reencontrá-las ao longo da narrativa. Primeiro, metalismo. Na lógica metalista, a riqueza de um Estado se mede pela posse de metais preciosos, ouro e prata. Esses metais eram simultaneamente símbolo de poder, meio de troca e reserva de valor. Segundo, balança comercial. Estados buscavam exportar mais do que importavam, acumulando um excedente comercial que idealmente trazia metais para o país. Terceiro, protecionismo. Para manter essa balança favorável, as políticas públicas privilegiavam tarifas, subsídios a indústrias locais, leis que limitavam o comércio estrangeiro e monopólios concedidos por coroa ou parlamento. Juntas, essas 3 ideias formavam uma lógica coerente: trazer metais para o território nacional e impedir que saíssem, controlar fluxos para consolidar poder. Essas práticas não surgiram do nada, foram institucionalizadas por mecanismos concretos, cartas régias que criavam monopólios, companhias com privilégios comerciais, marinhas que escoltavam navios e alfândegas que vigiavam o fluxo de mercadorias. No centro das cidades portuárias, gabinetes reais e escritórios de companhias se tornaram centros de decisão econômica. Enquanto isso, mercados de crédito e instrumentos financeiros, letras de câmbio, seguros de carga, redes de crédito em cidades como Antuérpia, Lisboa e mais tarde Londres, permitiam que o metal circulasse independentemente da presença física da moeda. Inserir imagem, cópia de carta régia, mapa do Atlântico mostrando rotas de comércio. Dizer que o mercantilismo era apenas vontade de governantes seria simplificar. Havia pensadores e práticas empresariais que legitimavam e operacionalizavam esse sistema. Jean Bodin, por exemplo, discutia no século XVI a relação entre soberania e riqueza. Thomas Moon, em meados do século XVII, articulou uma defesa da balança favorável na Inglaterra. Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luís XIV, encarnou a tentativa francesa de articular indústria e Estado por meio de intervenção direta. Esses nomes ajudam a entender que, embora o mercantilismo fosse uma prática política, ele também se apoiava em discursos que procuravam justificar intervenções e prioridades estatais. Mas, para compreender o alcance real desse sistema, é preciso descer do gabinete e ouvir quem lidava com a prata nas mãos. É aí que entra a micro-história, pequenas vidas que tornam visíveis as engrenagens econômicas. Em Potosí, nas encostas frias dos Andes, o grande Cerro Rico deu ao mundo toneladas de prata, e esse metal funcionou como um verdadeiro motor que acionou instituições e redes. Para trazer esse impacto à escala humana, vamos seguir Maria, vendedora no mercado de Potosí. Maria não é uma personagem emblemática só por ser dramática. Ela é representativa de milhares de mulheres que viviam entre a produção e o consumo do metal. Seu barracão ficava próximo à praça central. Sobre a mesa, amontoados, colares e pequenos objetos em prata misturavam tralhas, lembranças e mercadoria cotidiana. Maria comprava as peças por pesos, vendia por onças, contava moedas e anotava débitos num caderno gasto. Sua vida cotidiana servia de forma simples para medir os efeitos de decisões tomadas longe dali, em Sevilha, em Madrid, nas cortes europeias.
Inserir cena. Praça de mercado de Potosí. Close em mãos trocando moedas. Legenda explicando onça como unidade de medida histórica. O garimpo em Potosí não foi somente um processo técnico de extração, foi também a execução de políticas que vinculavam recursos coloniais ao poder imperial. A coroa espanhola, por meio de cartas régias e repartições fiscais, organizou o fluxo da prata. Impostos sobre a extração, monopólios de comércio e um sistema que direcionava a prata para portos específicos, de onde viajaria para a metrópole. Em Sevilha, escritórios e bancos registravam os carregamentos, pesavam e convertiam esses metais em crédito. Registros mostram que grande parte das remessas argentíferas passou por casas de câmbio e por uma complexa estrutura de transferências que alimentou mercados europeus. Entre as técnicas de mineração que emergiram em Potosí, a amálgama com mercúrio merece atenção. Esse procedimento permitia separar a prata do minério de forma mais eficiente, aumentando a produtividade. Mas a mercadoria extraída tinha um custo ambiental e humano pouco visível nas estatísticas fiscais. Relatos contemporâneos e estudos modernos indicam contaminação de solos e cursos de água, além de efeitos sobre a saúde dos trabalhadores e das comunidades que dependiam dos rios. Não faremos afirmações médicas aqui. O que os documentos e pesquisas disponíveis apontam é uma associação entre o uso intensivo de mercúrio e mudanças nocivas no ambiente local. Enquanto a prata descia dos Andes para o oceano, outra parte do sistema estava voltada a manter esse fluxo sob controle: o protecionismo e os monopólios. A coroa concedia privilégios a agentes e companhias para que o comércio colonial fosse canalizado e tributado. As companhias privilegiadas, como modelos que se consolidariam na Holanda e na Inglaterra, a Companhia Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, e a East India Company, por exemplo, funcionavam como instrumentos de Estado e de capital privado ao mesmo tempo. Recebiam cartas, privilégios de monopólio e, muitas vezes, autorização para empregar força quando seus interesses eram contrariados. Inserir imagem. Pintura de navio mercante. Detalhe de documento da VOC-EIC. Legenda sobre cartas de privilégio. Esse sistema de privilégios e controle tinha consequências previsíveis e inesperadas. Por um lado, permitia ao Estado extrair recursos e financiar exércitos, burocracias e projetos de prestígio. Por outro, fechava portas ao comércio livre e fomentava práticas clandestinas. O contrabando, quase um sinônimo da economia atlântica em muitos momentos, surgiu como resposta às tarifas e monopólios. Comerciantes e armadores encontraram maneiras de driblar restrições, desviando mercadorias para mercados onde os preços eram melhores. Em portos periféricos, redes informais transformaram a economia formal do império em algo menos estanque do que os decretos reais desejavam. De volta ao mercado onde Maria negociava, esses mecanismos apareciam nas pequenas transações. Quando a coroa aumentava o imposto sobre a prata, ou quando um navio de armadores privilegiados chegava com peças manufaturadas vindas de fora, os preços locais mudavam. Registros de preços e diários de conta, quando existem, refletem uma volatilidade crescente. Produtos cotidianos passaram a custar mais em termos de moeda local, à medida que os metais preciosos se tornavam tanto abundantes quanto instáveis no valor relativo. Isso é parte do fenômeno que historiadores chamam de revolução dos preços. Estudos indicam que o influxo massivo de metais do Novo Mundo contribuiu para aumentos de preços na Europa, embora os canais e intensidade desse efeito variem conforme o tempo e o lugar. Importante. Não estamos afirmando que a prata foi a única causa da inflação. Registros e pesquisas mostram uma confluência de fatores: crescimento demográfico, expansão monetária, mudança nas estruturas de produção, que em conjunto deram forma à dinâmica inflacionária. O que a prata fez foi funcionar como um amplificador material. Quando entra em circulação um volume maior de metal, ele altera relações de preço e renda que se desdobram em toda a economia. A acumulação de metais também estimulou o desenvolvimento de mercados de crédito, porque, paradoxalmente, trazer prata para um país não significava automaticamente que os empresários e administradores tivessem liquidez disponível onde e quando precisavam. Letra de câmbio, seguros marítimos, casas de câmbio e bancos surgiram como mecanismos para transformar o metal físico, pesado, caro de transportar, em crédito negociável.
Antuérpia, Lisboa e depois Londres desempenharam papéis centrais nesses circuitos. Em Antuérpia, floresceu, já no século XVI, uma infraestrutura financeira que favorecia o comércio intercontinental. No século XVII, Londres começou a assumir esse papel com instituições de crédito e seguros mais sofisticadas. Esses instrumentos financeiros eram em si uma forma de poder. Quem controlava o crédito podia financiar expedições, obras públicas, guerras e monopólios. No mesmo movimento, surgiram novas formas de organização empresarial. As companhias com ações negociáveis, responsáveis por financiar viagens longínquas e administrar territórios, tornaram-se um modelo que reconfigurou a relação entre capital privado e autoridade estatal. Não era uma simples rotação do setor privado para o público. Havia sempre um entrelaçamento, em que o Estado usava instituições privadas para atingir fins públicos e muitas vezes acionava a coerção quando necessário. Voltando às margens do Cerro Rico, o processo social de extração mexeu com populações inteiras. A mita, sistema de trabalho forçado imposto às comunidades indígenas em certas regiões, foi um mecanismo que vinculou o trabalho à extração mineral de forma coercitiva. Ao mesmo tempo, a corrida por lucro incentivou práticas que comprimiam os calendários de trabalho, expandiam frentes de extração e comprimiam comunidades inteiras a funções produtivas. O resultado, nas memórias e nos relatórios, é uma mistura de resiliência, sofrimento e adaptação. Novos assentamentos surgiram, mercados locais cresceram e a demografia das cidades minerais mudou com a chegada de trabalhadores de todo tipo, indígenas forçados, mitaios, mercenários, artesãos e pequenos comerciantes como Maria. Relatos e documentos administrativos também trazem menções a problemas de saúde e degradação ambiental ligados ao uso de mercúrio. Águas turvas, peixes ausentes, solos alterados, essas imagens aparecem em crônicas e em pesquisas arqueoambientais recentes. Novamente, a recomendação é cautela. A literatura histórica ainda debate a extensão e as vias de contaminação e muitas afirmações precisam ser contextualizadas. Ainda assim, há consenso entre vários estudos em apontar um impacto significativo nas paisagens e nas condições de vida locais. Enquanto Potosí se expandia, a cinturão europeu reagia de maneiras diferentes. A Espanha, que recebia enormes quantidades de prata, experienciou um afluxo imediato de poder fiscal. As arcas reais podiam ser recheadas, o que permitia financiar campanhas militares e gastos cortesãos. Ao mesmo tempo, a dependência das rendas coloniais trouxe fragilidades. Quando as remessas diminuíam ou quando a administração local se mostrava ineficiente, o Tesouro percebia rapidamente a pressão. Em contraste, na Inglaterra, políticas voltadas ao fortalecimento da marinha, ao estímulo à manufatura e ao desenvolvimento de instituições de crédito criaram uma base mais duradoura de vantagem competitiva. Já a França, com a intervenção de Colbert, tentou organizar por decretos uma engenharia estatal que criasse indústria e comércio sob forte tutela. O resultado foi uma combinação de modernização dirigida e rigidez burocrática. Essas diferenças ilustram uma lição central. O mercantilismo não é monolítico, nem produz os mesmos efeitos em todos os lugares. Registros mostram que instituições e trajetórias nacionais mediaram os impactos da acumulação de metais. O Estado e o mercado atuavam simultaneamente como parceiros e antagonistas, e as escolhas institucionais, investir em marinha, em manufaturas ou em maquinaria administrativa, modelavam resultados que só com as décadas se tornariam evidentes. Mas para Maria e para outros que viviam em Potosí, as grandes disputas institucionais eram traduzidas em efeitos imediatos. Os preços no mercado, as oportunidades de venda, os impostos cobrados, a presença de guardas e inspetores. Numa tarde fria, Maria recebeu a visita de um ourives jovem, que trazia uma barra pequena de prata trabalhada. O ourives dizia que havia vindo de uma oficina próxima à mina, que os preços estavam caindo em termos de peso e que a demanda por ornamentos pequenos aumentara, porque a prata circulava mais entre os mercados locais do que em remessas grandes para a coroa. Essa circulação intensa facilitava o simples comércio interno, mas também complicava a relação entre quem extraía e quem comercializava. É nesse ponto que uma tensão se revela de forma quase palpável. A prata serve simultaneamente como meio de troca local e como receita fiscal para o império.
As políticas que buscam maximizar a captura fiscal, portos designados, navios autorizados, asseguramento das rotas marítimas entram em choque com as necessidades de trocas cotidianas que sustentam mercados regionais. O contrabando, a adaptação de comerciantes e o surgimento de trocas informais mostram que por baixo dos grandes balanços fiscais, a economia real encontrou seus próprios caminhos. Ao olhar para essas instituições que sustentaram esse sistema, vale enfatizar alguns instrumentos centrais que funcionaram como suas engrenagens menos visíveis, aquilo que por vezes é chamado no imaginário popular de o sistema secreto, mas que na verdade é bem documentado. As cartas régias que criavam monopólios, as companhias privilegiadas que articulavam poder econômico e militar, as leis de navegação que restringiam quem podia transportar mercadorias e as alfândegas que transformavam o comércio em regime tributável. As leis de navegação, por exemplo, limitavam o transporte de certas mercadorias a navios nacionais, favorecendo a marinha local e os armadores vinculados ao Estado. O efeito prático era duplo: fortalecia-se uma capacidade naval e criava-se uma barreira para competidores estrangeiros. A longo prazo, essa política ajudou países como a Inglaterra a construir uma infraestrutura de transporte e segurança marítima que se tornaria um ativo estratégico, tanto econômico quanto militar. Entretanto, essas leis também induziram custos e incentivaram rotas alternativas. Navios neutros, intermediários e redes de contrabando ganharam papel central onde as restrições eram mais rígidas. As companhias com privilégio concediam direitos exclusivos sobre determinadas rotas ou territórios. Ao mesmo tempo em que mobilizavam capital e infraestrutura, também reproduziam desigualdades. Concessões de monopólio concentravam lucros e poder em mãos de uma elite associada ao Estado. Nos casos em que essas companhias administraram colônias ou fatores, o resultado foi uma combinação de governo privado e exploração econômica que marcou profundamente comunidades locais. À medida que escrevo sobre esses mecanismos, há algo que deve ficar claro. Quando falamos em sistema, não falamos de uma única máquina homogênea, mas de um arranjo de instituições e práticas que se reforçaram mutuamente. O metal precisava de navios, estes precisavam de cartas e marinhas, as marinhas precisavam de financiamento, e o financiamento vinha em grande parte do crédito que se formava nas casas de câmbio. Cada elo reforçava o outro, cada decisão política reverberava por essas redes. É nessa teia que se sustentaram impérios, mais do que em qualquer segredo conspiratório. Havia sim uma arquitetura institucional complexa e relativamente pública, mesmo quando certos privilégios se ocultavam atrás de escritórios e contratos. Na borda dessa teia, Maria continuava a negociar. Em sua banca, pequenos objetos de prata circulavam como promissores de estabilidade e, ao mesmo tempo, como prova de instabilidade. A prata brilhava, mas esse brilho era enganoso. Garantia poder à distância, mas implicava custo local. Maria sabia disso nas contagens de seu caderno. Sabia nas conversas com compradores. Sabia nas idas e vindas de trabalhadores adoentados após turnos nas frentes de extração. Essas vozes, quando somadas, compõem a parte do custo social que não aparece nos livros de contabilidade imperial. E enquanto Potosí gerava a prata, outras praças europeias articulavam respostas distintas. Em Antuérpia, desenvolveu-se um centro financeiro que favorecia letras de câmbio. Em Londres, medidas políticas incentivaram a marina e a manufatura. Em Paris, a intervenção estatal de Colbert tentou coordenar produção e comércio por meio de regulamentos e subsídios. Cada rota, cada porto e cada escritório moldaram um pedaço da história. O mercantilismo não apenas sustentou impérios, mas ajudou a configurar as possibilidades econômicas futuras. Por ora, a cena que nos interessa se adensa em Potosí. Maria fecha a venda, uma troca que parece pequena, mas que está conectada às decisões de uma corte europeia e às engrenagens de companhias que navegam o Atlântico. Um grupo de fiscais chega ao mercado. São homens que fiscalizam pesos e medidas, cobram taxas e verificam permissões. O ourives, que já havia comentado sobre queda nos preços, olha para os fiscais com um misto de receio e resignação. A transação de Maria é pesada por mais do que o metal. É pesada por impostos, por regras e por um mundo de burocracia que, embora invisível, exerce impacto direto sobre seu dia a dia.
Nesse momento, entre a contagem da moeda e o olhar dos fiscais, percebemos toda a fragilidade e a força do sistema. Fragilidade porque o sistema depende de rotas, de embarcações, de confiança. Força porque o Estado dispõe de mecanismos para canalizar riqueza. Entre esses extremos, a vida cotidiana se vive e se negocia. Mais adiante, veremos com detalhe como essas escolhas políticas desenharam trajetórias distintas para impérios rivais, como o influxo de metais alterou preços e rendas em diferentes ritmos, e como o contrabando e as novas instituições financeiras redesenharam fronteiras de poder. Mas antes de atravessarmos o Atlântico rumo às cortes europeias, fica a imagem de Maria junto à sua banca. A prata que ela vende é ao mesmo tempo mercadoria, moeda e testemunho histórico. A pergunta que perpassa essa pequena cena é a mesma que move nossa investigação. Como transformar riqueza extraída de terras e corpos em desenvolvimento, e em que medida esse processo exige violência, coerção ou justiça. Inserir imagem. Retrato de Colbert, Thomas Mann, Jean Baudin. Legenda. Políticas e pensadores que influenciaram o período. A história que contamos não quer simplificar, não atribui ao mercantilismo um único efeito unívoco, nem procura desculpar a exploração. Ao contrário, procura explicar como instituições, leis e práticas combinaram-se para criar um regime de acumulação que sustentou impérios e gerou custos humanos e ambientais que persistem na memória e no solo. Ao deixar a Praça de Potosí, seguimos com mais perguntas do que respostas prontas, porque entender esse sistema exige, antes de tudo, recortar suas peças e mostrar como elas se articulam. E é exatamente essa desmontagem institucional que nos aguarda adiante. A desmontagem institucional que prometemos começa por olhar com atenção as escolhas que cada potência fez quando a prata e o ouro começaram a circular em larga escala. Não se trata de um roteiro único. São opções políticas que desenharam trajetórias distintas, com efeitos que se propagaram por décadas. A primeira delas é a da Espanha, a metrópole que recebeu quase como um pulso imediato a torrente de metais vindo das Américas. Esse afluxo enchia tesourarias, permitia a contratação de exércitos e o financiamento de guerras longas. Registros fiscais e correspondências reais mostram que, em certos momentos, a prata tornou-se recurso direto para a política externa espanhola. Mas essa vantagem foi ambivalente. A dependência de rendas coloniais, construída por cartas régias e monopólios que canalizavam o metal para portos escolhidos, criou uma economia fiscalmente robusta em curtíssimo prazo e estruturalmente vulnerável no longo prazo. Quando as remessas oscilavam, as finanças públicas se desajustavam com rapidez. Arquivo Fiscal de Sevilha, mapa mostrando rotas do Potosí para a Espanha. Na outra margem do Atlântico, a Inglaterra seguiu um caminho diferente, em que o investimento em navios, em manufatura e em instituições financeiras começou a consolidar vantagens duráveis. As leis de navegação, as políticas para fortalecer a marinha mercante e o empreendedorismo financeiro estimulavam um círculo virtuoso. Navios protegidos pela marinha podiam transportar mercadorias com maior segurança. Essa capacidade naval reforçava interesses comerciais. E o crescimento da manufatura doméstica criou mercados para matérias-primas e produtos acabados. O resultado não foi imediato, mas estudos comparativos indicam que, ao longo do século XVII e XVIII, as estruturas que sustentavam comércio e crédito em Inglaterra contribuíram para uma base econômica mais resiliente, uma base capaz de transformar fluxo de metais em investimento em capacidade produtiva. Gravura de Docas de Londres, detalhe de lei de navegação, legenda sugerida para fontes. A França, com a ação de Jean-Baptiste Colbert, tentou uma via de engenharia estatal da economia, subsídios, controles sobre corporações, regulamentos que buscavam promover manufaturas e centralizar a regulamentação. O colbertismo visa criar indústria por decreto, trouxe modernizações em áreas específicas, mas introduziu rigidez e custos administrativos elevados. Em algumas esferas, as intervenções estimularam capacidades produtivas que seriam valiosas no futuro. Em outras, sufocaram iniciativa local e geraram fricções que pesaram sobre a competitividade. Essas diferenças nacionais não provam que um caminho fosse melhor universalmente, apenas demonstram que instituições e escolhas moldaram resultados distintos.
É útil lembrar que esses trajetos não foram determinados apenas por políticas explícitas, mas também pela capacidade estatal de fiscalizar, administrar e transformar renda em projeto público. A arrecadação colonial alimentou exércitos e palácios, também pagou servidores, teatros e obras que definiram regimes políticos. Onde a burocracia conseguiu transformar receita em instituições públicas úteis, portos, tribunais, infraestrutura, a acumulação teve efeitos mais complexos do que simplesmente enriquecer as cortes. Onde a renda colonial reforçou clientelismos e privilégios, a sociedade sofreu impactos distributivos profundos. Enquanto esses debates corriam nas cortes, os mercados financeiros europeus cresciam em paralelo e alteravam radicalmente a equação entre metal físico e poder. A prata, pesada e arriscada de transportar, era convertida em instrumentos, letras de câmbio que permitiam transferir crédito entre Antuérpia, Lisboa e Londres, seguros marítimos que distribuíam riscos, e casas de câmbio que ofereciam liquidez a quem precisava financiar uma viagem ou uma compra distante. Esse conjunto de instrumentos reduziu a fricção do comércio intercontinental. A evolução culminou ao fim do século XVII e no começo do XVIII em instituições que permitiam emitir dívida pública, financiar frotas e sustentar operações comerciais em escala. A consequência prática foi que o poder deixou de se medir apenas por onças de prata nos cofres. O domínio crescente passou também por quem comandava o crédito. Inserir imagem, gravura de Antuérpia, facsímile de letra de câmbio, legenda sobre mercados financeiros. Importa enfatizar que esses instrumentos financeiros não eram neutros, concentravam poder em mãos de quem tivesse acesso à liquidez e às redes de crédito. As companhias de ações negociáveis, precursoras das sociedades anônimas modernas, permitiram dispersar riscos e atrair investimento de muitos proprietários. Ao mesmo tempo, concentraram decisões estratégicas em conselhos e acionistas frequentemente próximos às instâncias estatais. A Companhia das Índias Orientais na Holanda e a East India Company na Inglaterra exemplificam essa simbiose entre Estado e mercado. Recebiam cartas de privilégio, armavam navios, recrutavam militares e muitas vezes administravam territórios como potências econômicas particulares. Eram, em resumo, veículos que permitiam ao Estado estender seu alcance por meios privados. A circulação de metais, portanto, alimentou tanto o luxo e a despesa estatal quanto a maquiaria financeira que tornou possível o comércio em escala global. No nível local, porém, as consequências se entrelaçavam com práticas sociais e formas de resistência. O contrabando que já mencionamos não foi uma falha marginal, foi parte constitutiva do sistema atlântico. Tarifas altas e monopólios criavam quase inevitavelmente incentivos para caminhos alternativos. Navios que escondiam cargas, marujos que subornavam fiscais, comerciantes que praticavam redes de troca offshore. O contrabando corria por rotas que muitas vezes estavam integradas a economias locais. Seus lucros não iam apenas para elites metropolitanas, alimentavam mercados regionais, permitiam acesso a bens que o aparato oficial restringia, e ao fazê-lo, enfraqueciam a capacidade dos estados de controlar completamente o comércio. Voltando a Potosí, esse cenário macroeconômico se refletia nas bancas e nas conversas de mercado. Uma manhã, Maria ouviu falar que um comboio de carga partiria para o litoral, levando uma remessa substancial para Sevilha. Havia também notícias, sussurradas, de cargas alternativas que seguiam por rotas menos oficiais. Mercadorias que, se tivessem passado pela via regular, teriam elevado o preço final ou simplesmente não estariam disponíveis para compradores como ela. Maria aproveitava essas brechas para diversificar o que vendia, comprando pequenos lotes que chegavam por caminhos não licitados. Não porque quisesse burlar a lei, mas porque, para sobreviver, precisava de acesso a mercadorias a preços que o monopólio tornava inalcançáveis. A vida nessas cidades mineradoras mudou com velocidade. Novas oficinas surgiram, ourives desenvolveram ofícios especializados e mercados femininos, como a Banca de Maria, tornaram-se pontos de redistribuição de renda. Ao mesmo tempo, a coerção laboral, mita, recrutamentos compulsórios, penalidades por evasão, fez com que a extração dependesse de formas de trabalho que, por sua natureza, destruíam as bases sociais locais. Populações exauridas, famílias separadas, culturas de resistência e acomodação que moldaram novas práticas de sobrevivência. Documentos administrativos e relatos de viajantes descrevem a contiguidade entre práticas legais e violência cotidiana, sem contudo reduzir a complexidade das motivações e arranjos locais. Era um mundo de incentivos contraditórios, lucro e repressão, mercado e coerção, inovação técnica e degradação ambiental. A questão ambiental, por sua vez, deixa rastros que a historiografia e as ciências naturais começaram a mapear com maior precisão nas últimas décadas.
O uso massivo de mercúrio na amalgamação multiplicou a eficiência da extração, mas estudos de alquímicos e análises de sedimentos sugerem que parte desse mercúrio permaneceu na paisagem por longos períodos, afetando cursos d'água e solos. Relatos etnográficos e arqueológicos modernos identificam mudanças na cadeia alimentar local e padrões de doença que, embora não possam ser atribuídos de maneira simplista a um único fator, sinalizam impactos duradouros. Aqui torna-se crucial repetir a cautela. A extensão precisa e os canais exatos de contaminação ainda são objeto de pesquisa e debate. Não obstante, existe consenso crescente de que a mineração em larga escala alterou profundamente ecossistemas e modos de vida. Inserir imagem, seção estratigráfica de sedimentos, mapa de manchas de contaminação sugeridas por estudos recentes, nota, incluir referências científicas. Além do dano ambiental, a plateia humana da pilha de prata foi extensa. Pessoas escravizadas africanas foram trazidas ao Atlântico como parte de circuitos que ligavam plantações, minas e portos. As rotas do tráfico de pessoas eram elementos centrais da economia atlântica, integrando produção, consumo e coerção. A escravidão não foi um acidente do sistema, foi a violenta infraestrutura que viabilizou grandes volumes de trabalho sob condições extremas e que reduziu custos de extração e plantio. Em termos de análise histórica e moral, é essencial lembrar que essas escolhas tinham agentes, elites políticas e mercantis que lucraram com a exploração, atores locais que colaboraram ou resistiram e vítimas cujas vidas e memórias formam a base do custo humano desse regime. No mercado onde Maria trabalha, as histórias de pessoas levadas, de serviços impagos, de famílias partidas de suas terras, aparecem nas conversas como constelações de perda. Maria sabia de mitaios que jamais haviam retornado às suas comunidades de origem. Sabia de mães que falavam de filhos que adoeciam e que não tinham assistência. Essas vozes, dispersas nos arquivos e no folclore, obrigam o historiador a costurar macroeconomia com empatia. Os números explicam estruturas, as narrativas explicam efeitos. Ao alargar o foco, percebemos que o mercantilismo produziu também instituições que sobreviveram e se transformaram. Subsídios, monopólios e leis de navegação são formas ancestrais das políticas industriais e protecionistas que vemos hoje. Corporações poderosas com laços estreitos ao Estado são herdeiras institucionais daquele entrelaçamento entre poder público e capital privado. As perguntas sobre regulação, competição e bem-estar público que colocávamos nas cortes de Paris, Madrid ou Londres ecoam na atualidade. Como regular fluxos comerciais globais para que renda se converta em desenvolvimento inclusivo e sustentável? Como evitar que o poder concentrado reproduza desigualdades? As respostas não são fáceis e tampouco históricas em linha reta. Muitas práticas mercantilistas foram adaptadas, contestadas e reinventadas. Protecionismo e subsídios, hoje, muitas vezes vêm travestidos de política industrial, plataformas regulatórias ou pacotes de incentivo. Em alguns casos, atuam com eficácia para levantar setores estratégicos. Em outros, criam capturamento e distorções que reproduzem ineficiências. O ponto que a história mostra é que instituições importam. Regras bem desenhadas podem direcionar recursos para inovação e inclusão. Regras mal calibradas favorecem privilégios e estagnação. A partir dessa lição, convém voltar ao lugar onde começamos, a Banca de Maria. Com o passar dos anos, as mudanças que vinham de cima, das cortes e das companhias, transformaram seu bairro. Novas profissões surgiram, intérpretes, agentes de câmbio local, pequenos emprestadores, e formas de hierarquia foram se solidificando. Maria, apesar de sua clientela fiel, viu os preços oscilar, viu compradores preferirem artigos importados em alguns momentos e em outros simplesmente não conseguir comprar. Sua capacidade de planejar dependia em última instância de decisões tomadas em cidades distantes. A política, então, tornou-se parte do cotidiano. Um imposto novo podia significar a diferença entre fechar as portas por um mês ou atravessar a estiagem. Numa tarde de final de ano, um agente do corregedor bateu na Banca de Maria com um aviso. Novas normas sobre pesagens e uma taxa adicional deveriam ser aplicadas nas transações com prata. Não era apenas a cobrança, era a demonstração de que o Estado continuava a transformar pequenas trocas em alvos de controle administrativo.
Maria, que já fizera contas suficientes para saber dos seus limites, resolveu organizar um pequeno fundo com vizinhos, um sistema informal de poupança e empréstimo para amortecer as flutuações. Essas formas de mutualidade surgiam em muitos lugares como resposta microeconômica às incertezas macro. Eram redes de solidariedade que, de certo modo, neutralizavam parte do poder concentrado nas mãos dos que detinham cartas régias e contratos. No entanto, nem todas as respostas foram de resistência consentida. Grupos de trabalhadores recorreram à fuga, à rebelião e a formas variadas de contestação quando pressionados pela mita e por recrutamentos forçados. Há registros de revoltas locais, negociações coletivas e também de adaptação tática. Trabalhadores que negociavam prazos, que rearranjavam formas de trabalho, que buscavam alternativas fora do circuito oficial. Essas micro-respostas são fundamentais para entender que, mesmo num sistema poderoso, havia lugar para agência e rearranjo. Enquanto isso, nos grandes centros, as tensões entre o poder público e grupos mercantis resultaram em transformações institucionais duradouras. A emergência de parlamentos, de foros de representação e de novos arranjos fiscais, o processo foi desigual e conflituoso, contribuiu para que decisões sobre comércio e tributos se tornassem objeto de disputa política. Em certas fronteiras, a pressão por financiar guerras levou a inovações de dívida pública, que, por sua vez, possibilitaram a mobilização permanente de recursos para fins estatais e mercantis. A história financeira, assim, é também história política. Quem decide os encargos? Quem administra o crédito? Quem tem voz nas assembleias? Essas perguntas ecoam hoje nas discussões sobre políticas de comércio internacional, justiça fiscal e responsabilização corporativa. Quando empresas multinacionais operam em espaços legais fragmentados, muitas vezes replicam a lógica por meio da qual companhias do passado negociavam privilégios com potências metropolitanas. Questões de responsabilidade ambiental e de remuneração justa do trabalho, que apareceram em Potosí como problemas imediatos, aparecem hoje em cadeias globais de valor. Minerais, commodities agrícolas e matérias-primas seguem trajetórias que reproduzem padrões históricos de desigualdade. Para pensar caminhos possíveis, a história, e a história econômica em particular, oferece ferramentas analíticas, não receitas prontas. Podemos, por exemplo, reconhecer que investimentos em instituições públicas bem estruturadas tendem a melhorar a capacidade de converter recursos em desenvolvimento, portos que funcionam, tribunais que resolvem conflitos, governos que aplicam receita em infraestrutura social. Ao mesmo tempo, é preciso escutar as comunidades locais, compreender efeitos ambientais com base em ciência sólida e desenvolver mecanismos de redistribuição que atenuem os custos sociais de processos de extração e manufatura. A trajetória de Maria, e de milhares como ela, ilumina as ambiguidades desses mecanismos. Sua banca sobreviveu a regras, taxas e flutuações. Sua rede de vizinhos, que se organizou em fundos de ajuda mútua, exemplifica respostas coletivas que complementam ou contestam as políticas públicas. Ao final de sua vida, Maria já não reconhecia inteiramente a paisagem urbana em que crescera, ruas alargadas, novos armazéns, o som de navios maiores. Porém, sua memória continha também as estratégias de resistência e adaptação que mantiveram a economia cotidiana viva apesar das pressões externas. A lição que extraímos desse mosaico não é uma moral simplista, mas uma constatação. Instituições e práticas, combinadas com escolhas políticas, modelam possibilidades. O mercantilismo foi, em grande medida, um conjunto de respostas políticas e institucionais a um novo fluxo de recursos. Técnica e poder, entrelaçados, criaram incentivos para acumular metais e usar essa acumulação para fins políticos. Ao mesmo tempo, essas práticas geraram custos, humanos, ambientais e institucionais, que ultrapassaram benefícios de curto prazo. E, sobretudo, essas dinâmicas não desapareceram, elas metamorfosearam-se. Hoje, quando vemos políticas de subsídio, tarifas de proteção e favores a corporações, podemos reconhecer ecos daqueles antigos arranjos. A diferença é que, ao longo dos séculos, surgiram novos instrumentos de governança e de fiscalização, bem como maior conhecimento científico sobre impactos ambientais e sociais. A questão que permanece em aberto e que a história nos exige responder com prudência é: como colocar instituições a serviço de desenvolvimento que seja simultaneamente produtivo e justo? Não há resposta simples. Há, contudo, caminhos,
Fortalecer transparência fiscal, desenvolver marcos regulatórios que vinculem benefícios econômicos à proteção ambiental e aos direitos humanos, e construir canais de participação que deem voz às comunidades afetadas. Significa também investir em pesquisa histórica e científica para entender efeitos de longo prazo e em políticas de reparação ou mitigação quando danos são identificados. Tudo isso exige vontade política e capacidade administrativa, recursos que historicamente nem sempre estiveram disponíveis ou foram mobilizados. E o que dizer do chamamento moral que atravessa essa narrativa? Não se trata de aplicar categorias contemporâneas simplistas a sujeitos do passado, mas de reconhecer que agentes históricos tomaram decisões com consequências reais sobre vidas reais. Reconhecer responsabilidade é um passo para pensar políticas que minimizem danos hoje. Trata-se também de preservar memórias e entender que a prosperidade observada em algumas praças europeias teve um preço que recaiu muitas vezes sobre as costas de populações colonizadas e sobre ecossistemas locais. Ao encerrar nossa viagem pelo sistema que sustentou impérios, retorno à imagem que abriu essa história: o tilintar das moedas no cais, a praça, a banca de Maria, o brilho enganoso da prata. Esse brilho foi de fato instrumento de poder, mas um poder que dependia de instituições, de arranjos financeiros e de coerção. Era, portanto, menos um segredo conspiratório do que uma arquitetura pública e privada que funcionou em conjunto. Entender essa arquitetura, desmontá-la em partes e ver suas consequências é tarefa de historiadores, economistas e cidadãos que querem ligar passado e presente para formular escolhas melhores. Ao observarmos os ecos contemporâneos, subsídios que favorecem interesses concentrados, regimes fiscais que filtram rendas por meio de paraísos corporativos, multinacionais que disputam influência com estados, percebemos uma continuidade. A disputa por controlar os frutos da economia global é antiga. A diferença agora é a possibilidade de instrumentos democráticos e científicos mais robustos para regular tais disputas. Saber usá-los é talvez o grande desafio público do nosso tempo. Voltemos por fim à pergunta que carregamos desde o início: como transformar riqueza em desenvolvimento sem violência sistêmica? Essa pergunta não admite resposta única, mas exige um conjunto de políticas articuladas: transparência na gestão de recursos, proteção ambiental baseada em evidência científica, inclusão das pessoas afetadas nas decisões, regulação que evite captura por interesses privados e mecanismos financeiros que revertam parte do ganho em investimento público produtivo. São medidas que, juntas, podem converter fluxo de riqueza em capacidades sociais e econômicas duradouras, ao invés de simplesmente alimentar privilégios concentrados. Maria, em sua banca, talvez não tenha visto todas as fórmulas que propomos como solução. Mas ela sabia, na experiência prática de cada venda, que regras e instituições moldavam seus dias. Sua história nos lembra que, por mais abstrata que seja a economia, ela tem rostos, nomes e tecidos locais. E que qualquer política que não reconheça esses rostos corre sério risco de reproduzir injustiças. Se este olhar sobre o mercantilismo e suas engrenagens provocou perguntas em você, escreva nos comentários de onde está assistindo e qual aspecto dessa história mais chamou sua atenção. Queremos saber, você vê ecos desse passado nas políticas econômicas de hoje onde vive? E se quiser continuar explorando a história econômica e seus desdobramentos, inscreva-se no canal e confira a playlist recomendada sobre transformações econômicas e instituições históricas. A disputa pelo modo como organizamos riqueza continua, e entender suas raízes é o primeiro passo para imaginar alternativas mais justas.